vez. Então tá, querida, seja Acho que sim. bem-vinda, Roseli. Agradeço por ter aceitado o meu convite. Ah, e ao pessoal que está entrando aí também. Roseli, bom, não sei se eu vou me identificando já. Meu nome é Ana Darling, eu sou professora e professora particular e sou coach educacional, que daí então eu também realizo treinamentos para professores e para mães. Depois eu tenho um projeto específico para isso, que é o da gratidão. Mas agora o tema é TEA, né? Mas antes de começar com o tema, vamos estruturar aí um pouquinho, né, Roseli? Porque tu conheceu o Juliano, né? Preparou a casa e tal. Então, vai te identificando aí, vai te apresentando aí da tua história também. Tá Janes, bom. tem as duas da tela. Deixa eu ver. Ó. Normalmente quem assiste consegue ver, mas a gente às vezes não dá uns tilt demais. Então tá, querida. Pode começar. A casa é tua. Obrigada. Primeiro agradecer, né? Acho que essa iniciativa sua que você tem, tá preocupado, né, com relação às mães, é uma iniciativa muito positiva, né? Que a gente não vê muito por aí, então parabenizando essa iniciativa sua. E eu sou a Roseli, e eu tenho, né? Fiz o mês passado, né? Agora, dia 19 de junho, 15 anos de casado. E aí, nós nos conhecemos no trabalho, né? O tio dele falava dele para mim, mas nós nunca nos conhecemos pessoalmente. E aí a gente tinha a mesma crença, né? A mesma fé religiosa. E aí foi um ponto de aproximação, né? E aí fez com que nós viéssemos, né, a namorar, noivamos, casamos, né? E desde o começo, quando a gente já montou a nossa casa, a gente tinha um quartinho que a parede era cor-de-rosa e a gente já falava, né? Ah, aqui vai ser o quarto da Gabriele, entendeu? Independente de qualquer coisa, era tipo um nome certo de qual seria se caso realmente nascesse a criança, né? Mas como toda pessoa, né, a gente quer ter filho, mas ao mesmo tempo a gente tem muito medo, muito receio, né? E aí, com o passar do tempo, né, depois de 7 anos de casado, e a gente chegou naquela, nós vamos ou não vamos ter? Aí eu entrei com tratamento, né, porque eu tenho uma questão que daí eu fiz esse acompanhamento e aí fiz é, eu acompanhava, né, como estava, se realmente estava evoluindo o tratamento, e isso causava muita ansiedade, né? Então isso acaba atrapalhando muito quem está querendo engravidar, né? Ficar pensando muito na gravidez. E aí teve uma ocasião no meu trabalho na, na ocasião lá, e aí me desfocou um pouco desse foco de querer estar grávida e tal, e foi que deu certo, entendeu? Mudou o foco. E aí a gravidez foi super tranquila, a Gabriele nasceu no tempo certo. Não quis nascer, né, de parto normal que eu queria, então ela nasceu de cesárea, mas não tenho que reclamar, deu tudo certo, não tive nenhuma complicação com relação também ao parto cesárea, né? E ela foi uma criança que até então ela teve seu desenvolvimento tudo certinho, né? Como a gente não tinha um segundo filho como referência, né? Do que seria o padrão de desenvolvimento dela. E o que vem a calhar no nosso caso é que foi no momento da pandemia. Então a gente colocava algumas questões na conta da pandemia. Então a Gabriele teve um atraso de fala, então, quando ela estava com 2 anos e uns 8 meses, decorrente, a família dele também está tendo esse comparativo de ter outros sobrinhos, né? Então, eles tinham esse parâmetro que estava tendo um atraso. Então, aí a gente foi atrás de um outro médico, para esse outro médico
tá tendo uma segunda opinião, porque ele falava que criança, cada um tem o seu tempo, não precisava se preocupar, mas o tempo estava passando e a situação não estava mudando. E aí esse outro pediatra que a gente foi, ele falou, isso é uma questão para a fono, vamos deixar que a fono te responda de forma mais apropriada. E aí ela começou com um tratamento, e aí ela encaminhou a Gabriele para neuropediatra para que a gente realmente pudesse estar fazendo um acompanhamento certinho. E ela teve alguns indícios, né, que fez com que a fono tivesse esse sentimento de que a Gabriele poderia ser uma autista, porque com o atraso da fala dela, ela chegou logo no início do acompanhamento que a gente estava com a fono, ela já conseguia ler o portal dela que tinha o alfabeto. E eu nunca tinha ensinado ela. O que ela fazia era ver no YouTube, né, aquela musiquinha do trenzinho, e isso foi o suficiente para ela aprender e não decorar, mas aprender realmente. E aí foi dando indícios, né, de algumas rigidez que ela tinha, e aí ela realmente falou para a gente estar indo na neuropediatra. E é isso que eu também queria focar para as pessoas. Não adianta ser um neuro, tem que ser um neuropediatra, que a forma de visão deles é totalmente diferente de só um neuro. Sim. Então, viu que não era só questão de fala, por questão de pandemia, ou a característica da criança, poderia ser algo mais, no caso foi a fono, também é interessante ressaltar isso, porque muitas vezes quem vai pedir ajuda ou vai observar junto com a mãe vai ser outros profissionais, assim, por exemplo, o pediatra indicou para que fosse para fono, mas a fono tem muitas fonoaudiólogas que sim trabalham com o espectro autista, utilizam a metodologia ABA, por exemplo, né, para entrar em contato com essas crianças. Então, tem muitas fonoaudiólogas que são especializados já com autismo também, tá? Só que muitas vezes assim, não é o médico, não foi a pediatra que indicou, né? Foi uma fonoaudióloga, e muitas vezes quem observa isso, se a criança ela está no ambiente escolar, né, numa escolinha, né, ou está ali no primeiro ano, enfim, é os professores, né, ou os monitores que começam a observar também, né? Então, muitas vezes assim, é porque é médico, assim, muitas vezes a observação não é do médico, né? É a observação da mãe, dos parentes, né, de outros profissionais, e daí já começa a criar a questão da rede de apoio também. Só que eu queria ver contigo também como é que foi esse processo para ti como mãe, o Juliano como pai também, né? Que era uma filha que foi esperada, já era amada, né? Claro, filha é filha, né? Mas não foi. Ela veio com uma outra surpresa, vamos dizer assim, né? Porque já é pais de primeira viagem, né? Com aquela expectativa. Só que daí tem um adicional a mais ali. Como é que foi para vocês assim nesse primeiro impacto? A gente começa a buscar, né, informações, porque é um mundo que a gente não tem contato até se deparar com ele, né? E dentre essas pesquisas que eu fiz, eu percebi que é muito semelhante a forma como a gente recebe essa questão do autismo. A gente até fala que é como se fosse um luto, porque é um luto da expectativa, vamos dizer assim, né, irreal de que a criança típica ela vai ter um padrão perfeito, e não é verdade, né? Mas enfim, e aí a gente acha que, tipo assim, o autismo é como se fosse algo intransponível, entendeu? E aí a gente vai pro lado mais ruim de tudo, né? De que
a mãe vai lá para a adolescência, né? Pensando como que vai ser a vida da criança. E aí, com o passar do tempo, né, da gente reter nesse processo, né, de como realmente foi acontecendo, eu decidi mudar a minha forma de pensar. Porque, como a minha filha, ela não tinha o diagnóstico, assim, de bate-pronto, tanto é que depois que eu vi o que a minha filha precisava, ela precisava de fono, aí foi para fono, ela precisava de psicóloga, foi para psicóloga. Então, o que fosse necessário ela fazer, eu estava empenhada em buscar. Aí eu já não estava mais empenhada no rótulo que seria o diagnóstico, entendeu? Tanto é que demorou 2 anos para eu ter efetivamente o diagnóstico da Gabi. Porque isso já não passou a ser tão importante para mim, desde que eu estivesse dando o suporte que a minha filha estava precisando. E aí, não tive dificuldade com relação à família, a família aceitou essa questão de estar fazendo o tratamento dela, eles perceberam realmente que tinha algo diferente, e eles deram todo o apoio, todo o incentivo, foi muito bom com relação a isso. E aí eu comecei a me aprofundar mais em querer conhecer a respeito do autismo, de eu poder conhecer melhor, né, a minha filha, e foi que aí eu fui entrando para o segmento da terapia, vamos dizer assim. Ah, então tu começou a terapia, tu começou contigo, tu buscou um apoio na terapia a princípio, para ti, ou tu já começou a estudar a técnica que tu utiliza agora? Tu pode falar um pouquinho a respeito da terapia que tu te especializou para nós? Posso. Na verdade, em primeiro momento, eu fui para focar minha filha. Aí depois, no processo, você percebe que a criança, ela precisa de pais estruturados. Então, eu permaneci na terapia por mim, porque aí eu passei a ver que eu precisaria, e é algo que é muito importante também estar sendo dito para os pais, de que uma responsabilidade a mais, né, que o diagnóstico traz para nós, né, pais, e que a gente precisa de suporte. Não, não é só a criança vai fazer todo o acompanhamento dela, mas nós, como pais, também, principalmente a mãe, né, que está ali, né, e fica mais ansiosa com relação a tudo isso, né, o pai consegue ser um pouquinho mais centrado, e aí tá tendo esse acompanhamento. E, para mim, o que eu fiz como primeiro foi a TRG, que é terapia de reprocessamento generativo. Então, ela vai na vibe de não necessariamente a sua fala, entendeu? Não é exatamente o que você consegue lembrar, mas segundo, né, o processo, o protocolo que a gente utiliza, a gente vai indo buscar a causa raiz de muitas coisas que hoje a gente tem resultado na nossa vida e que quase, né, uma porcentagem muito grande dos conflitos que a gente tem hoje é decorrente do nosso passado, da nossa infância. E aí, nesse processo é que eu percebi ainda mais que eu tinha que cuidar, porque esse primeiro, né, início da primeira infância da criança é o que vai manifestar ela como ser humano. Então, eu comecei a me aprofundar cada vez mais para que eu pudesse ser uma mãe de qualidade, né? Uma mãe que tivesse conhecimento para poder transmitir esse conhecimento na prática para minha filha. E aí ela mostra o quanto que realmente é necessário a gente olhar, né, para a nossa raiz, para a nossa estrutura mesmo, né? E muitas vezes não é consciente isso, é inconsciente. Então, a gente precisa acessar essas memórias e também fazer a troca, né? Dessas memórias não terem esse impacto negativo, porque a gente não vai esquecer, mas a gente vai fazer uma troca de como essa lembrança está comigo para ser uma lembrança simplesmente sem uma conexão com dor, com traumas, entendeu?
tocou uma questão interessante, até, que às vezes a gente pode ocorrer de a gente trazer a nossa história, né, a nossa criança machucada para os filhos, né, ou para os alunos, né? Então, não tudo bem, a criança tem um comprometimento, ok, mas muitas vezes aquele comprometimento que a criança tem, ela vai despertar algumas feridas nos pais, né? Como ou sensação tipo inconscientes muitas vezes, né? De sensação de abandono, rejeição, né? É como se estivesse repetindo um filme e a gente não se dá conta, assim, na nossa cabeça. O filme das emoções, eu quero me referir, né? E agora eu estou iniciando uma nova formação, vai ser um ano bem intenso agora, que é como educadora neuroparental também, que eu tive essa preocupação assim com os pais, né? A gente tem essa questão de ensinar o aluno, tu sabe o conteúdo lá, no meu caso, do primeiro ao quinto ano, a parte, né, de história, e geografia e Libras, né, para os outros anos, enfim. Mas professor não é só conteudista, né? Porque imagina, se tu pega uma sala de aula com 30 alunos, são 30 alunos com histórias, né? Cada um com uma história diferente, né? E cada um tem os seus conflitos, enfim. A gente vê assim que as crianças já despertam isso. E não precisa ter TA, TDAH, né? A gente está vendo a ansiedade infantil está surgindo aí também, né? Então não é exclusividade, assim, não dá para dizer assim, não, meu filho não tem nada. Como assim não tem nada? É a mesma coisa que os pais podem dizer, não, eu nunca fui num psicólogo, eu nunca precisei disso, né? Então a gente está numa época que a nossa infância foi de um jeito, né? E a infância que está tendo agora, meu Deus, avançou anos-luz, assim. Não tem noção. A gente é da época da máquina de escrever, de telefone de orelhão, né? Que esperava a mensagem de escada lá da internet lá para poder entrar. Podia melhor na meia-noite, porque daí pagava menos pulso, sabe? É outro. Quando começou a vir um pouco de tecnologia, assim, é o que a gente. As crianças elas já têm acesso a se deixar o celular no ginecologista, né? Na hora do obstetra ali, porque é muito rápido, né? Se não tem esse cuidado. Então, é bem interessante isso. E daí, nessa formação, a gente tem também, de 15 em 15 dias, tem um programa que IEB, né, que é do Instituto de Eduquibem, IEB Cuida, que é dos 15 e 15 dias que a gente tem atendimento com psicólogas, com neuropsicólogas, enfim, para nós, né? Então teve um momento que a gente teve que resgatar a nossa infância e de entrar em contato. Oi, tudo bem, minha querida Cris? Beijo para Arthur. De entrar em contato com a nossa criança, quer dizer, eu adulta, né? Uma mentalização e cuidar daquela criança de 5 anos. Porque os nossos pais fizeram tudo que podiam, né? A gente não está mais na idade de botar a culpa nos pais. Os pais fizeram o melhor para nós, assim como cada pai e mãe também faz o melhor para os seus filhos. Os nossos pais também fizeram, né? Na ideia deles, eles fizeram o melhor e a gente tem que acolher isso com amor, com cuidado. Só que se a gente tem sentimentos de mágoa, de culpa, de ressentimento, de dificuldade de perdoar ou algo parecido, daí então não dá para colocar na conta dos pais. Agora é assim, ó,
eu sou adulta e eu tenho a capacidade de cuidar daquela criança que se machucou, porque vira e mexe ela vem, né? Vira e mexe aquela criança aparece. É a nossa essência ali, né? E muitas vezes sozinha a gente não consegue. Daí a gente precisa de um psicólogo, de um terapeuta, de um assistente social, alguém de fora, assim, né? Que não é qualquer um também, né? Mas precisa ter essa flexibilidade. A gente precisa. Inteligência artificial não faz isso, viu? Né? Inteligência artificial ajuda em muitas coisas, mas a parte humana é humano com humano, né? Então tem pessoas assim como a Roseli, a Andressa, né? E outras terapeutas que eu conheço, psicólogas também, e que tem condições de ajudar. Porque, como a Rose falou, depois cria-se uma rede, né, de apoio, né, que não é só para criança, também tem que ter uma rede de apoio para a família. Mas aqui, só para a gente ir conduzindo assim para o final, eu queria ver contigo, não a questão assim algumas pessoas falam que é religião, mas aqui não é nem a questão de religião, né? Que no nosso caso, né, pelo menos a minha visão é religião para os outros, para identificar. Para mim é modo de vida que eu escolhi. Mas quando você tem princípios, tem valores, enfim. Mas independente disso, eu queria ver contigo assim qual é a importância da espiritualidade junto com o autoconhecimento e o conhecimento do desenvolvimento pessoal, colabora com esse processo também. Poderia comentar? Essa questão que você falou, eu também, né, aprendi com relação à compreensão sistêmica e ela amplia essa questão em todos os aspectos da nossa vida. Então, em primeiro momento, eu vi que, tipo, eu li no livro da Brené Brown, que ela fala a coragem de ser imperfeito, ela fala que muitas vezes a gente quer que o nosso filho tenha qualidades como honestidade, seja uma pessoa comunicativa, que seja uma pessoa bondosa, generosa. E aí ela falou que você pode fazer a lista que você quiser. Mas se você não for o exemplo para ela, ela não vai ser. Entendeu? Então, a base nossa, em todos esses aspectos, a terapia, ela casa, né? Muitas vezes as pessoas não se dão conta de que quando ela entra num processo terapêutico, ela tem um motivo para estar entrando. Só que depois que ela está nesse processo, ela percebe que ela vai ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, que ela vai ser espiritualmente, não é religiosidade, é espiritualidade, ou seja, a conexão sua com o Criador, porque você começa a ver que todas as coisas estão conectadas com o nosso Criador, né? São questões que a gente consegue ver na Bíblia que ele realmente nos orienta. E aí, a questão financeira, né? As pessoas às vezes falam, eu ganho tanto, mas o dinheiro não fica, né? Ou tem conflito no relacionamento com marido, com pai e mãe. Então, né? As pessoas não têm isso, né? E aí a gente trabalha com um relacionamento na sua base que relaciona tudo. Relacionamento com Deus, relacionamento com os pais, com o marido, com o filho, como o funcionário. Então, a terapia, ela consegue... Eu falo que a terapia é como se fosse a gente dar um zoom, sabe? Você acha que você está vendo uma questão, só que você está vendo só de forma superficial. E aí, quando você vem para a terapia, é como se ela fosse dando zoom, 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 para você ampliar a sua forma de ver as coisas. Né? Que nem você citou aí com relação a gente tem muito essa questão de querer cobrar que meu pai e minha mãe não fez isso, né? Mas a gente também tem que olhar o lado do pai e da mãe. Por que eles não fizeram? Será que o que eles fizeram para você foi o melhor que eles tinham? Com certeza.
Porque quando a gente é pai e mãe, a gente faz o melhor, só que também a gente erra, né? Que a gente não é perfeito, a gente é imperfeito. Então, a gente consegue ver tipo assim, ter uma visão espiritual com Deus sem barreiras, entendeu? Você se conecta com mais profundidade, você consegue entender na leitura que você faz da Bíblia muita forma como Deus ele conduz as coisas. Como que a gente tem que confiar em Deus, que muitas vezes a gente fala que tem fé, mas na prática a gente não tem. Então, a gente vê que a gente consegue, entendeu? Melhorar como um ser humano em todos os relacionamentos da nossa vida e como você abordou na questão da espiritualidade. A gente se aprofunda tipo assim, é uma leitura que se você leu a Bíblia antes da terapia, depois da terapia você vai ler com uma outra profundidade, com outra visão e com agradecimento muito grande a Deus, entendeu? Porque a vida nos traz situações de que realmente a gente tem que fazer algo, né? E aí requer que a gente. É que nem a gente falou hoje na nossa leitura, ou a gente vai pelo amor ou a gente vai pela dor, né? Buscarmos esse conhecimento, essa autoajuda que a gente precisa. Isso mesmo. Assim, muitas pessoas não usam a Bíblia, por exemplo, né? Mas às vezes elas, por exemplo, elas procuram ter um contato com a natureza, né? Com algo maior, né? Algumas pessoas acreditam, sei lá, numa energia, num universo. Obrigada, querida. Olha, tanto te elogiando. Com o universo, algo assim. Mas tem pessoas que têm uma sensação que existe algo maior que nós, né? Então, cada um tem o seu ritual de espiritualidade, né? Seja em formato de oração, de pensamento, de meditação, contato com a natureza, um cuidado com a alimentação também, né? Uhum. Então, isso demonstra que está buscando algo maior, né? Isso aí. Eu queria ver, não sei se alguém tem algum comentário, quer fazer alguma pergunta, aproveitar que a Rô tá aí, ou para mim, ou para ela. E aí agora finaliza assim, ó, e agora como é que tu vê assim a tua filha agora com os processos que ela tá, as conquistas que ela está tendo e também vocês como casal, né? Porque eu acredito que no início muitas vezes fica meio centralizado na criança, né? Então, como que é É, a questão do casal, da família em si, né? Do teu cuidado com o teu marido também. Como é que tá nesse aspecto para ti? essa questão eu falo que também é algo que a gente tem que pontuar, né, quando a gente se depara com essa do diagnóstico, porque como mãe, a gente se apega muito a querer focar no nosso filho, né? Ah, minha filha precisa de mim. Só que a gente acaba se perdendo de que a gente não deixou de ser mulher, a gente não deixou de ser esposa, a gente é também mãe. Mas entendeu? Então, a terapia traz também essa noção, esse equilíbrio de que você tem a sequência de prioridade na sua vida. Porque se você não tiver essa sequência de prioridade, a gente se prejudica. Então, a partir do momento que eu me cuido, que eu me respeito, né, que eu busco ser um ser melhor, isso vai refletir na minha família, tanto para o meu marido como para minha filha. E eu tenho evidência na minha filha justamente disso, de que ela melhorou muito a partir do momento que eu passei a me cuidar, a me amar, entendeu? Isso refletiu positivamente nela. Eu falo até que, tipo, antigamente ela não conseguia falar o que acontecia no dia dela. Aí eu até conversei com a psicóloga, né, dela e falava assim, mas ela é tão inteligente, por que que ela não consegue? E aí ela me explicou que não é que ela não
tem na memória o que aconteceu durante o dia dela, é que ela não consegue organizar isso para poder externar isso, entendeu? Então, isso evidencia o que acontece com todo ser humano. Muitas vezes a gente tem uma bagunça interna e aí a gente dá a desculpa de tipo, eu entendi, mas eu não sei explicar. Mas isso não é verdade. Quando a gente está organizado e entendeu, você consegue se expressar. Então, quando você tem essa clareza, você passa essa clareza para sua filha e, em contrapartida, ela também, né, mostra, né, o quanto realmente ela está sendo fortalecida. E aquilo que a gente fala também, né, do vínculo familiar, que muitas vezes as mães acabam levando as crianças na terapia. Mas a gente também tem que incluir o pai nessa situação, na questão de quando chega na terapia, o pai pergunta como foi, né? Como foi o dia dela na escola. Então, ter essa questão, né, de dela ver, porque como eles são sensíveis um pouco mais, porque toda criança tem essa sensibilidade, mas o autista ele tem um pouquinho mais. E ele consegue perceber como que está esse ambiente, né? Como está meu pai, como está minha mãe. E não é questão de eu querer mostrar algo, não. Ela vai sentir o que realmente é a realidade do fato. Então, quando ela percebeu que realmente eu melhorei como ser humano, isso na entrelinhas, vamos dizer assim, né? Quando ela percebeu que a mãe dela melhorou e que melhorou com o pai, que a família, né, se estruturou para cuidar dela, então ela também se sentiu mais segura. E aí Ai, ela começou hoje, ela consegue falar o que aconteceu no dia dela, né? Se aconteceu alguma coisa que de repente soa meio estranho, a gente também consegue estar conversando com ela. Então são resultados positivos, né? Com relação à família também estar bem estruturada, porque não adianta também só a mãe querer tomar a frente, porque vai ficar pesado para ela também. Então, muitas vezes a gente quer também querer exclusividade e não deixa o pai fazer parte. E isso é ruim, entendeu? A criança percebe isso e o pai também vai ficar ali, porque ela não me dá brecha, então eu vou ficar na minha, achando que tá tudo bem com a mãe, mas também não tá tudo bem com ela, entendeu? Porque se ela tá fazendo tudo sozinha, ela vai ficar sobrecarregada. Todos nós precisamos de ajuda, né? Como casal em si, a gente precisa, e quando tem filhos, mais ainda, né? Para ela ter esse senso do que é responsabilidade do pai, que é responsabilidade da mãe, e que nós somos uma equipe, né? E ela faz parte dessa equipe, né? eu tenho que ler o comentário do teu esposo. Falou, muitos comentários. Quanto mais nos aproximamos do nosso Criador, melhor será a nossa vida em todos os aspectos e relacionamentos. A espiritualidade é essencial para entendermos a vida. E aqui a Edna também falou que minha filha não é TEA, mas é TDAH. E o comentário da Roseli sobre o diagnóstico é a fase de luto. Foi algo que eu vivi. Também o medo das preocupações em relação à vida e o futuro era algo muito real. É bem interessante isso. É bem importante também. Aqui com o sobrenome Padinha, Cristina, a Cristina. Tá certo, Cristina. Coisa boa tá junto com a gente aqui também, né? Muito bom. E a Andressa, ela que é terapeuta, né? Ela falou que com a terapia a gente aprende a enxergar nossos familiares como eles realmente são. Seres humanos que também têm as suas necessidades, seus sentimentos. A gente para de olhar para o próprio umbigo. Olha, gente, isso é incrível, né? A questão assim, ó, a gente não pode dizer assim, ó, quem não tem acesso ao conhecimento, na verdade, tudo bem, Annalise, é porque não quer.
Se não quer, porque assim, ó, a gente está numa era, claro que a gente tem muita informação, mas a gente está, se a gente peneirar bem, o que que a gente tem de conhecimento é na internet, é livro, né? É terapia de tudo quanto é jeito, né? É psicologia, tem outros métodos de terapia também, como a sistêmica, como homeopatia, reflexologia, né? A técnica que a Roseli utiliza, pode repetir de novo? TRG. TRG. Então, tem para todos os gostos. Exato, exato. E uma coisa que a gente percebe também que a gente não fica focada só numa técnica. Sim, Normalmente a pessoa, porque elas se complementam. E como um ser humano, ele é único, o que eu trato com técnica X, pode ser que com Y não vai ser aquela técnica. Então eu também tenho que expandir, conhecer outras técnicas porque, no fundo, elas vão falar a mesma coisa, só que às vezes vai ser aplicada de maneira diferente. de acordo com cada circunstância, né? É verdade. Até porque a gente precisa saber diferentes formas de abordagem, por causa que tem que trabalhar com a pessoa de acordo com aquilo que ela está disponível a trabalhar. Ó, nesse lado aqui, até tu pode dar uma olhadinha, pode, como é fala, você pode até olhar aqui, mas aqui não dá. Então, é como se fosse, é como diz aquele, falaram que para a pessoa que não, se usa uma única ferramenta, né? Daí todo o. Como que tudo que aparece é prego? Como é que é? Já viu essa expressão? É Ih, tipo tô ruim. que tudo quanto é problema é prego. Quer dizer, o prego só o martelo tu usa para então tudo que é problema é prego. Ah, aquela pessoa ali, tudo que tem problema lá para ela tudo é prego. Ou seja, ela só tem um jeito de resolver a questão. Né? Se aparece outras formas, né? Vai ser sempre com martelo. E se a gente vê com um marceneiro, ele não usa só o martelo, ele usa muita coisa. Né? Vai depender da E, circunstância. e, e sabe o que a gente percebe hoje? Que antigamente a gente falava assim, tipo, eu não quero ser médico para ficar estudando o resto da minha vida. Eu não quero ser advogado para ficar todo ano tem atualização de lei. Hoje, qualquer segmento que você escolher, você tem que se atualizar, É. né? Você como professora, nós na terapia, sempre tem margem de melhorar, de fazer diferente. Então, não tem segmento que hoje está à parte, né? De falar, não pode ficar desse jeito, né? Só para quem só uma para quem só é martelo, para quem só é martelo, um martelo, né? Todo problema é prego, né? Ai, Andressa. Para quem só usa o martelo, todo problema é prego. Então, não dá, né? É difícil. Mas, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer de coração por tu ter aceitado o meu convite. Eu me sinto muito honrada, né, de a gente ter esse espaço para conversar, né, tu expressar a tua experiência e ainda está tendo, né, o, a, que a que a Gabriele veio assim com esse intuito realmente de se tornar uma pessoa melhor, né? Só usa, tá? De se tornar uma pessoa melhor, né? Ainda melhor, né? Então é interessante isso, né? De que essa responsabilidade, assim, no sentido que, puxa, eu tenho que fazer mais por mim, né? É uma coisa bem. É muito profundo isso. É muito profundo. Porque às vezes a gente vê, aquele aluno ali precisa de professora particular, aquele aluno, agora está com diagnóstico, agora é isso, agora é aquilo. Daí tem um monte de coisa para aquela criança, um monte de profissional, e a família fica onde?
a família não está sendo cuidada, ou nem busca. Não, não, quem precisa é meu filho. Eu não preciso de nada, não, é ele que tem. Gente, não existe isso, gente. Nós vivemos num sistema, é a família. O que afeta o teu filho afeta-te também de uma forma ou de outra. Então é muito profundo isso, né? É um autoconhecimento, né, de ser mãe, né? Então, muitas vezes a gente tem que se aproveitar, acredito eu, né? Que é bem profundo mesmo. Então, eu quero te agradecer de coração. Muito obrigada, Andressa, pelas palavras. Também a Edna. É muito importante mesmo, com certeza é um assunto muito importante. E estou muito feliz, né, que é uma mãe assim que a forma que ela tá lidando assim com a família, com a filha, isso é muito bom. Eu pensei que ela ia aparecer aí do nada. Não, tá assistindo, então tá entretida. Tá bom. Mas então tá, diz aí então o teu Instagram. É @Roseli Parra Terapeuta. Facinho, Roseli Parra Terapeuta. Isso. Então, pode escrever aqui como comentário. Tu pode escrever ali no comentário? Uhum. Aqui, ó, minha princesa. Ah, Aqui, Gabriel. aqui. Oi, que linda! Ela vai te colocar, ela não gosta muito de fone. Meu nome é Ana e o teu nome é Gabriele, eu sei, a tua mãe fala muito de ti. Você é muito. Eu só te conhecia de foto. Só de foto que eu conhecia. Tua mãe é linda também, né? Sim. É, sim. Então tá. Grande beijo, então. Vai pra aula amanhã? Sim, vou. Vai. Coisa boa, então. Então, eu vou dar tchau pra Gabriele e tchau também pra Roseli. Tchau pra Gabriel. Roselina, tchau. Que amanhã a gente já começa cedo também, né, Roseli? De tirar o nosso tempo cedo, assim, né? Para estudar. Para se estudar e para se conhecer. Já vou aproveitar aqui, logo do que a gente está no final, que é tanto eu quanto assim, a gente participa também de uma comunidade, pode-se dizer, de uma plataforma que é da oficina emocional, tá? Que é do adulto consciente. Então, A Gabriel. não, deixa ela à vontade, tá tranquilo. Então, essa plataforma também está nos ajudando bastante, né? Não só como profissionais, mas principalmente como pessoa. E a gente faz leitura de livros ali também. Agora a gente está em 2 livros, são 2 clubes. E mesmo que vocês não puderem assistir ao vivo, são gravadas na plataforma. Não, baby. Uma série de assuntos bem importantes de como a gente se tornar um adulto consciente. Então, quem quiser mais informações, pode me chamar no direct, que daí eu envio para vocês. Como participar, enfim, ou pelo menos até como é que é no YouTube, que tem algumas coisas também, tá? Diz o nosso livro mesmo, tá usando, né? Agora, tu acredita que o livro não tô aqui com ele mas é a respeito... tu tá aí, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Olha, esse livro é revolucionário. Quebrar o hábito de ser a gente. Tá bom? Grande beijo, grande beijo para Roseli. E muito obrigada por vocês estarem aqui. E quem perdeu ou quer divulgar para
mãe ou para alguma professora, a live vai ficar gravada no meu Instagram e vocês podem compartilhar, tá bem? Grande beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, boa noite. Eu tô tudo fechado.